mais uma vez programa Saúde do Futuro na sua casa. Eu quero já de pronto agradecer a Medra, o nosso patrocinador oficial. A todo o pessoal da Medra, um grande abraço. E você depois que quiser saber um pouco mais sobre a Medra Farmacêutica, entra aí, aqui no nosso GC, no Medra, no Instagram, você vai encontrar tudo que você precisa lá na Medra, tá? E como sempre a gente fala de saúde do futuro. Saúde do futuro e o futuro como um todo, aquilo que a gente vê. Já falamos aqui sobre tecnologias novas, já falamos aqui sobre grandes médicos, já falamos aqui sobre grandes pacientes, já falamos aqui sobre grandes hospitais e hoje eu quero falar sobre grande ser humano. Eu conheci uma pessoa, Juliana Barella Barbosa, uma pessoa incrível, uma pessoa divertida, uma pessoa de bem com a vida, que teria tudo para não estar tão bem assim com a vida. Mas ela é super divertida, ela é uma pessoa super engraçada, ela é uma pessoa muito preparada que vocês vão ficar impressionados. Ela é da nossa região e eu estou aqui com Juliana Barella Barbosa. Por favor, se apresente. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui diante de vocês. Muito obrigada pelo convite. Espero atender às expectativas e proporcionar um dia alegre aqui. Com certeza. E olha só, gente, quem que é a Juliana? Por que ela está aqui hoje? A Juliana era a mãe do Davi, do anjo Davi. Davizinho, ele tem síndrome de Down, ele é autista, ele tem TDAH e tem TOD. Esse TOD eu nem sabia muito o que era. Olha só, uma criança que tem todas essas doenças, não sei se é isso que fala, é assim que fala? Vamos utilizar como comorbidade. Comorbidade, é isso aí. Tem tudo isso e a mãe dele está aqui na nossa frente, guerreira, vivendo, tocando a vida dela. Me conta um pouco sobre o Davi, sobre a sua vida. Bom, o Davi foi a maior experiência que eu tive na minha vida. Aliás, olha ele aqui. Que lindo, hein? Que bom. O amor da nossa vida, ele. Na verdade, eu tive ele com 22 anos, eu e meu esposo, a mesma idade. E o que é incrível, né, para a medicina, é raro, né, porque as pessoas especiais vêm a partir dos 35 anos, que é uma idade mais de risco. Tá. E para mim sempre foi o orgulho da minha vida, assim, se resume em orgulho, porque eu não me assustei com a forma como eu fui abordada quando ele nasceu. Olha, você tem 70% de chance do seu filho ter síndrome de Down. Eu só, reagi, nossa, que legal. Eu já era mãe, já tinha um filho, um menino. Então, assim, eu reagi bem, não me assustei. A única coisa que eu perguntei pro médico foi, como que eu vou cuidar? É diferente? Porque eu já sou mãe, eu já sabia cuidar de uma criança. E, na verdade, a gente foi aprendendo com os dias, né? As necessidades foram aparecendo no decorrer dos dias. Poxa vida. E eu vi que é normal, você que está no dia a dia, essas 4 comorbidades, como você disse, numa criança só, você já viu? Eu não sei se eu já vi. Na verdade, tem crianças que tem muito além, né? Isso daí é só o que ele tem, assim, que a gente pode, mensurar. Na verdade, mensurar e que, tem o CID, né? Ah, tá. Então, assim, ele é autista, a gente descobriu com seus 2 anos de idade, através de movimentos repetitivos, que a gente chama de estereotipias, né? Então, ele movimentava muito o mesmo movimento, várias vezes no dia, e aí, através de uma terapeuta da área da fonoaudiologia, que ela me indicou a passar no neuro, para que ele realmente fosse diagnosticado corretamente, né? Não é a função dela dar diagnóstico. Sim. E aí, a gente passou na neuro, e aí, realmente, foi fechado o diagnóstico de autista. O TDAH veio no decorrer do tempo, como o TOD também. O TOD, ele é o transtorno opositor desafiador. É tudo pra ele é não, quando ele tá no momento dele de crise é não, 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 ele não quer nada, ele não quer fazer nada, então ele se nega a tudo, né? Ele é um autista de suporte 2, não verbal, tem, vamos dizer assim, umas 4 ou 5 palavrinhas que ele consegue pronunciar com dificuldade, né? Que é mama, que sou eu, pai, ele fala bonitinho, e ele aprendeu a falar outras palavras que não convém falar aqui. Tá bom. Que bom. O importante que é assim, né? Então assim, são as únicas palavras que ele fala, que a gente consegue entender. Tá. Mas assim, ele é um garoto que interage muito bem com todo mundo, entende tudo, né? Tem esse negócio aí de, é síndrome de Down, deficiência intelectual. Ele entende tudo. Ele sabe quando a gente fala não, ele sabe quando a gente fala sim.
Então, assim, só que a pessoa que ele mais respeita sou eu. Sim, né? Convivência. Né? A convivência, ele, tudo, pra tudo. E os irmãos? Cara, eu tenho um menino de 17 anos, que é o Samuel, e tenho um menino de 10 anos, que é o Miguel. Hoje, eles são a minha rede de apoio, né? A rede de apoio que eu falo é... A gente teve uma vivência muito grande dentro dos hospitais. Logo que o Davi nasceu, ele ficou comigo só 15 dias em casa. Em seguida, ele já foi para o hospital e passou a morar no hospital. Tá. Foi um período de 1 ano e 11 meses corridos, né? Não tinha como a gente dormir lá na época, né? Não tinha acomodação para os pais. Então, eu passava o maior tempo possível do lado dele. E, assim, foi o ano que ele fez as cirurgias no coração. Ele tem 2 cirurgias cardíacas. Também cardíacas. Ele fez a traqueostomia, porque ficou muito tempo entubado. E ali a traqueostomia era a melhor opção para a qualidade de vida, né? E a sonda de gastrostomia veio também depois por conta das pneumonias de repetição, que ele já começou a ter logo que nasceu. E, assim, o medo sempre foi pneumonias por broncoaspiração, né? É quando a pessoa engole errado e acaba levando resíduos para o pulmão, que foi o caso dele inúmeras vezes. Davi já teve 57 pneumonias contabilizados até dezembro de 2022. E aí foi quando a gente descobriu a imunodeficiência dele. Nós não sabíamos até então. Até que em dezembro de 2022, ele foi acometido pelo vírus Epstein-Barr. Vírus? O vírus Epstein-Barr geralmente as pessoas conhecem como vírus do beijo. Ah, tá. E aí esse vírus, ele desestabilizou o organismo dele por completo. Então ele veio ter derrame no coração, um derrame em cada pulmão, insuficiência renal, insuficiência hepática, qualificando aí em falência dos órgãos. A gente chegou por um fio de perder ele, fiozinho. Ele tinha 12 bombas de infusão, correndo medicações invasivas, e era um dia de cada vez, e foi um período mais tenso da minha vida. Foi onde eu falei assim, a única coisa que eu falei para Deus foi, eu não estou preparada para perder ele. Olha só. Eu não tô, e não foi isso que você prometeu para mim. De verdade, eu discuti com Deus. Eu achei que eu estava na minha razão em discutir com Ele. Eu sei que Ele é o nosso Pai, Ele sabe tudo o que a gente precisa, mas até o presente momento eu preciso do Davi. Olha aí. Porque a gente vive um pelo outro, sabe? Tá vendo? A família é assim. Tem gente que às vezes pega um problema, acha que é um problema, né? Uma situação dessa. E a gente que está de fora analisa o fato como um problema para você. E você está falando assim, Deus, eu quero ficar com aquilo que os outros acham que é problema. Sim. Eu quero ficar aqui porque está me fazendo bem. Olha só. Porque ele me traz tudo o que eu preciso, sabe? Ele identifica quando eu tô triste. Ele identifica quando eu choro. Então ele vem, ele me abraça, ele me acolhe, ele me beija, ele me acarinha. Então, assim, eu preciso disso. Tá certo. Eu preciso dele. Ele é o amor da nossa vida. Puxa vida. Juliana, então assim, vamos lá. Eu queria falar muito sobre o Davi. Certo. Mas eu quero falar sobre a Juliana. Juliana, é o seguinte, tem tanta gente por esse Brasil aí que passa por alguns pequenos problemas na vida, que parece que é problema, não chega nem perto daquilo que você vive no dia a dia, que você não encara como um problema, mas você não está tão divertido agora, você está meio tensa, mas você é muito divertida, eu já percebi sobre isso. Então, assim, o que você teve que abrir mão de alguma coisa? Você teve sonhos que... E pode ser sincero, porque a gente não pode pintar a coisa também, né? Não, tudo que eu quis fazer, eu fiz. Não, você não fez tudo que você quis fazer. Você deixou de fazer algumas coisas assim? E me conta um pouco como que é esse processo. Eu vou te falar que a gente, nós, mães atípicas, pais atípicos, famílias atípicas, nós abrimos mão de muitas coisas. Muitas mesmo, né? A mãe principalmente, porque Sim. o pai ele ainda tem a oportunidade de ter que sair trabalhar para trazer o sustento para casa, para poder bancar os filhos, bancar o convênio, né? Que eu agradeço muito o tanto que meu marido trabalha para nos proporcionar isso. Mas assim, a sobrecarga é da mãe, sabe? O pai ele não abriu a mão de trabalhar, a mãe abriu a mão. A mãe abriu muitas, né? Eu tô falando hoje de mim, de algumas pessoas que eu conheço que vivem da mesma forma que eu.
Que forma? Nós temos home care 24 horas por dia, nós temos o auxílio de técnicas de enfermagem capacitadas para lidar com o Davi, porque ele tem paradas respiratórias com frequência, ele adoece em questão de minutos, Sim. ele já tem os seus parâmetros rebaixados, então a gente tem que correr, chama a SAMU, chama a ambulância, liga para o home care, então tipo assim, é uma rotina pesada. Então, assim, né, não tem como você falar assim, ai, nossa, eu amo passar por isso. Não, eu não amo. Eu não amo passar por isso. Eu amo meu filho, mas eu não amo ter que passar por isso. Você vê que engraçado, né? Eu fiz uma pergunta para ela assim, o que você deixou de fazer, o que você foi falar dela? Você vê que ela deu uma volta e ela voltou a falar do Davi. Não que a gente não queira falar do Davi. Né? Mas tá certo, eu tô provocando isso porque eu sei que é 24 horas da vida no teu coração, você fica 24 horas, o que você falou do seu marido é uma verdade, eu já passei por isso, a gente sai pro trabalho. Sim. E você fica 24 horas em função daquilo. Mas você tinha sonhos, quando você deve ter uma mulher de 23 anos, 22 anos, deve ser por aí. Então, você deve ter sonhos também. Então, tem muita gente que tem sonhos e às vezes tem até medo de ter um filho, porque pode acontecer desse jeito. Mas você tinha sonhos que você não fez, mas me conta um pouco, como que é isso? De ter sonhos? Na verdade, eu gostaria muito de ter 23 anos, mas já fazem 11 anos que eu não tenho. Tá. Eu tenho 35 anos, tenho sonhos estacionados, né? Não estão anulados, mas eu falo assim, nós, mães atípicas, temos a saúde mental abalada. Né? Por quê? Porque a gente não espera o que vai acontecer. Simplesmente do nada acontece. Do nada seu filho para. Do nada sua rotina muda. Você estava lavando a louça, você tem que parar e já ir ajudar a técnica a socorrer. Porque tem pessoas que têm habilidade em trazê-lo de volta. Tem outras que já não têm essa habilidade. Então, assim, eu e meu marido, a gente já tá craque nisso. Sabe? As primeiras vezes foi ele que reanimou e trouxe de volta. Hoje em dia eu não posso mais contar. Por quê? Porque ele está trabalhando, são 12 horas trabalhando. Então essa responsabilidade caiu sobre mim, né? Então assim, a saúde mental é abalada, eu abri mão de coisas. O ano de 2022 eu tentei trabalhar, né? Na minha área. Eu sou cartazista, eu sou auxiliar de enfermagem, mas não trabalho como. E aí eu estava tentando trabalhar, só que aí o meu filho internou junho, julho, setembro, outubro, novembro e dezembro. Como meu marido traz o sustento para casa, não tem como ele abandonar o trabalho para acompanhar. Então, tá mais conveniente para mim, né? Lógico. A mãe. Então, assim, a gente abre mão, sim, de sonhos, de oportunidades e fazer o quê? Tem que tocar a vida. A gente toca, porque não tem como você parar por Cria conta novos disso. sonhos também, né? Cria novos sonhos, expectativas, e você vai contando sua história aqui, vai contando sua história ali. E a questão não é que a gente quer se aparecer, é que a gente quer que um número grande de pessoas tenha acesso a essa informação que hoje não é muito falada, sabe? Sobre as mães atípicas, sobre as nossas rotinas, o quanto pesada é. Então, assim, nem todas as pessoas te olham com bons olhos. Entende? O preconceito, então, que é uma coisa que eu gostaria de falar. Tem preconceito? Como assim? Que tipo de preconceito? Eu tenho vergonha de falar que o ser humano é capaz de ter preconceito diante de uma situação. Vou te dar um exemplo. Há umas 2 semanas atrás, nós, tipo assim, num domingo, não tinha nada pra fazer. Ai, cara, vamos sair, a gente tá angustiado de ficar em casa, eu e meu marido conversando, a gente saiu com o Davi. Então a gente sai, eu, meu marido, meu filho de 17 anos namora, não participa muito das nossas coisas. E aí foi eu, meu filho especial, a técnica de enfermagem, porque onde a gente vai, a gente tem que carregar elas, né? É uma obrigação. E o meu filho mais novo. A gente pegou a rodovia do Bandeirantes e parou ali no Eco Madeiro. A gente foi lanchar. E as pessoas não têm acesso à informação quando eu digo isso. Por quê? A gente come via oral, normalmente. O meu filho come via GTT, que é a gastrostomia, a sonda de alimentação. Ah, ele não se alimenta só? Não se alimenta via oral. Então, assim, estávamos nós sentados na mesa lanchando. Só que as pessoas não viram meu filho lanchando via oral. As pessoas ficaram olhando, curiosas, tipo, por que eles estão comendo e aquela criança não está comendo? Porque você consegue perceber pelos olhos, né? Sim. A curiosidade. E as pessoas são tão curiosas a ponto de olhar com um olhar de nojo. Sério? Sim. A ponto de se aproximar para ver o que é que está acontecendo ali, porque a gente estava alimentando ele pela sonda, né? Com uma seringa e dando a dieta dele através da sonda.
E as pessoas, tipo, vendo aquele movimento nosso, se aproximam, assim, passam, olham de relance, só para ver o que é que está acontecendo. Passei por uma situação muito desagradável em um determinado hospital, onde a mãe pediu para ser retirada do quarto da UTI, onde eu estava com meu filho. Onde ela ouviu, né, que meu filho era síndrome de Down, tinha algumas comorbidades, então ela pediu para a enfermeira inicialmente me tirar da onde eu estava. E aí a enfermeira veio conversar comigo e tudo, eu falei que eu não vou sair daqui. Meu convênio está pagando igual ao convênio dela. Sim. E assim, vocês sabem das comorbidades do meu filho. E na verdade, não é o meu filho que vai transmitir vírus e bactérias para a filha dela. É a filha dela que vai transmitir para o meu. Eu não vou sair daqui, mas se ela quiser sair daqui, é um favor que ela me faz. Até porque seu filho é monitorado, né? Monitorado. Então, tipo assim, a gente tem ciência do quanto de risco ele corre todos os dias. Ele não sai de casa, muito raro, muito raro. A gente sai mais para consultas médicas, para fazer o tratamento da imunoglobulina na Fundação Santo André. Então, assim, são raros os momentos que ele sai. A gente vivencia mais 24 horas dentro de casa. Essa é a nossa rotina. Por quê? Porque a gente tem medo dele adoecer. 2022, dezembro de 2022 trouxe um trauma tão grande pra gente que a gente limitou essas saídas mesmo. São raras, então hoje ele só sai se necessário. Como ele já começou o tratamento com a imunoglobulina, que é um tratamento que a gente tem uma expectativa muito grande de que a qualidade de vida dele venha melhorar um pouquinho por dia. O que é esse tratamento? Na verdade, eu não vou saber te explicar muito bem, eu vou te explicar através do que eu descobri do meu filho. Meu filho não tem imunidade. Tá. O meu filho, né, sabe aquelas vacinas que a gente toma desde criança e tudo mais? Ele tomou essas vacinas, mas ele não tem elas no organismo dele. Então, tipo assim, ele tá ali, a la vontade para as bactérias, para os vírus. Então, assim, ele não tem um combate, né? O organismo dele não consegue combater uma pneumonia sozinho. Então, assim, né? Desculpa se eu estiver falando alguma coisa, né? Que eu não tô tão por dentro do assunto. É mais devido à vivência do meu filho. Então, assim, ele faz esse tratamento e já faz uns 4 meses, mais ou menos, que a gente está tomando mensalmente. O médico dele é aquele Paulo... O Pedro Pierro foi o neuro dele por um tempo, mas como eu falei assim, algumas coisas a gente não pode abraçar o mundo com as pernas, né? Aliás, então, o Dr. Pedro Pierro, um abraço, ele esteve no nosso programa aqui. Ele é o melhor neurologista que o meu filho já teve, na verdade. Que bom. Né? Só que, como eu sou meu marido que trabalha hoje, né? Então a gente tem que partir para aquilo que a gente pode, né? Sim. Então, assim... E aí a gente vive... Foi ele que indicou esse o uso do canabidiol, não. O Dr. Pedro Pierro... Peraí, eu vou entrar nesse assunto já. Tá. Vamos lá. Na verdade, a imunidade dele a gente descobriu na UTI em dezembro de 2022, quando ele ficou gravíssimo. Foi aí que chamaram a imunologista para entender o que é que estava acontecendo com o Davi. Porque Davi é morador da UTI, né? Ele vive, todo mundo conhece ele. Então, assim, ele chegou no estado tão crítico que aí resolveram chamar a imuno, que era só ela que estava faltando para passar. Entendi. E aí foi ela que descobriu o que é que estava acontecendo, né? A deficiência da imunidade, né? Os anticorpos, não tinha anticorpos bons para combater os vírus e bactérias. E aí ele iniciou esse tratamento, né? Na verdade, eu acredito que em primeiro lugar foi Deus que devolveu a vida para ele. Com certeza. Com toda a certeza do meu ser, do meu interior, foi Deus. E em segundo lugar foram os médicos da UTI. Sim. E que se dedicaram arduamente para mantê-lo vivo, né? E foi através desse tratamento da imunidade que a gente conseguiu entender que realmente é isso que estava faltando na vida dele. Sim. Então, assim, ele iniciou o tratamento em dezembro de 2022 e ele demorou 1 ano certinho para internar de novo. Uma criança que internava mensalmente. Caramba. Entende que a gente conseguiu ver uma evolução da parte da imunidade? Entendi. E você me falou uma coisa também, sobre uma coisa que eu queria entrar agora. Sobre o canabidiol. Certo. Você fez uso do canabidiol? Olha, o Dr. Pedro Pierro foi uma indicação de uma mãe que também tem uma filha com síndrome de Down. E a gente foi nessa consulta, a gente adorou o Dr. Pedro e logo de cara ele percebeu a necessidade do Davi em utilizar o canabidiol, né? A gente fez a compra,
mas como eu disse, né, foi uma compra, foi uma excelente compra, na verdade, a gente nunca se arrepende disso, mas é uma compra de alto custo, Sim, né? sim, não é todo mês que você tem aquele dinheiro para fazer aquilo. Mas você sentiu diferença? Muito. Os 4 meses que nós utilizamos, eu senti... 4 meses. Eu senti muita diferença, muita, de verdade. Porque meu filho, ele tem um quadro de autismo de suporte 2, não verbal, e ele se agride muito nas crises. Ele nos agride. Entendi. Ele bate a cabeça na parede, ele se une, ele se belisca, ele une a gente, sabe? Então, assim, chega a ser desesperador. Porque você não sabe o que fazer. Aí você passa em outro médico, porque eu tive essa experiência de um neurologista olhar para mim e falar que o meu filho é assim por culpa minha. Porque eu não coloco ele para socializar, porque o meu filho não frequenta uma escola. Não tem nada a ver. Como que eu vou colocar um menino que tem paradas respiratórias para ir para a escola? Qual vai ser a professora que vai trazê-lo de volta? Entende? Então, assim, como que você passa num médico e ouve isso? Você se sentiria como? Nossa, horrível, né? Foi que eu me senti péssima. Nossa, meu filho é assim por culpa minha? Até que eu conheci o Dr. Pedro e ele realmente identificou a necessidade do meu filho e a gente entrou com o uso do canabidiol. E usava de verdade, todo dia? 2 vezes por dia. Eram 15 gotinhas de manhã e 15 gotinhas à noite. Você lembra qual que você usou? Provacan. Mas 2.000, quantos mil miligramagem? 6.000? Eu não lembro, mas tudo bem. Eu acho que eu não vou me lembrar. Tá, mas isso foi, o canabidiol, eu estou falando isso porque assim, o nosso patrocinador, a Medra, ela é uma que está trazendo o canabidiol para o Brasil, né? Mas não só por eles, tem outros também, mas a Medra está aqui na nossa região tal, e traz um produto de grande qualidade que eu já percebi, já usei também. Certo. Né? Você sentiu a diferença realmente no seu filho usando o cannabis? Você indicaria isso? Na verdade, eu sei que eu não sou capaz de indicar nada para ninguém, né? Mas eu indico por quê? Porque fez bem pro meu filho. E a gente tem que quebrar esse tabu, porque as pessoas falam assim, você dá cannabis pro seu filho. Hoje, por algumas razões, a gente não está mais tratando ele com a cannabis, né? Mas a sua razão hoje é mais financeira? É mais financeira, com certeza. Sim, Só que eu tenho muitos amigos, né? Tá. E um dos meus amigos, ele é enfermeiro do SAMU de Santo André, que foi meu professor na área da enfermagem, o professor, né, o enfermeiro Renan Thomas, Legal. que é um amigo que sempre me indica, me dá pautas, sabe, me aconselha, e ele me falou que hoje o SUS está fornecendo a cannabis. Sim, por via judicial. Então, Mas é tranquilo. tem todo um trama, né? Você tem que passar com o neurologista do SUS, o neuro tem que identificar se o seu quadro está dentro do que eles estão querendo para poder ser oferecido a cannabis. Sim, mas hoje está mais tranquilo, pelo que eu observei, está mais tranquilo. Acho que você vai ter sucesso, sim. Quando eu comprei a Provacan, ela veio de fora, né? Então, assim, a gente esperou um pouquinho e tal. Óbvio que você não vai sentir uma melhora de hoje para amanhã. As coisas, né? É um pouco a longo prazo. Mas eu consegui identificar isso em questão de 1 mês e meio. Ah, tá. O meu filho parou de se agredir. Ah, ele parou de se agredir? Parou! O que você sentiu de diferente ele usando o cannabis? Ele ficou tranquilo. Olha só. Acabou aquelas crises. E eu posso te falar hoje que ele não está usando por motivos financeiros, ele tem essas crises. Ele tem marcas no corpo. Algumas pessoas podem pensar até que sou eu que faço, né? Porque as pessoas têm olhos ruins. Mas é das crises que ele tem, que são algumas vezes bem severas. Se ele estivesse usando, provavelmente não teria. Não teria mais. E, tipo assim, essa mãe que me indicou o Dr. Pedro, ela sempre me fala assim, Ju, o tratamento ele é muito bom. Ele é muito bom porque os nossos filhos que usam remédios psicoativos, a tendência é que deixem de usar esses remédios psicoativos e passe a ser mantido apenas o canabidiol. Por uma planta, apenas por uma planta. Só que hoje ainda muitas famílias não sabem o quão bom é utilizar essa medicação, né? Por quê? Porque é a maconha, né? A gente tem que falar isso abertamente. É a cannabis sativa. Sim. Seria a maconha, porém o THC mesmo tem 0,03, né? Acho que é bem pouquinho. Sim, o teor é reduzido. O que se fala é muito pequeno dentro do benefício. Eu tenho acompanhado muitas pessoas que têm usado e realmente eu tenho me surpreendido, e você é uma delas, né? Que fez uso e agora está dizendo que não está fazendo por causa do financeiro. Eu vou fazer um apelo aqui à Medra,
a Medra Saúde, que entre em contato com você e tente ajudar você nesse sentido, para o mais rápido possível, você voltar à normalidade com o seu filho usando o cannabis. Eu vou fazer isso aqui, ó, aí estão assistindo provavelmente agora, e a Amanda, Epaminondas, lá o pessoal da Medra, entre em contato com a Juliana, eu vou passar o contato para vocês, para que vocês possam estar ajudando ela e outras pessoas também, porque já baixou o custo. Já. E daqui uns dias vai estar muito mais baixo ainda, porque outras pessoas estão utilizando, já estão percebendo a necessidade que vocês têm desse medicamento. E sua vida mudou. Mudou. Com certeza mudou. Com certeza dá para mudar e dá para dar qualidade de vida para vocês também. E para você ter uma noção, eu tenho uma amiga que tem um filho, que tem home care há 17 anos. Certo. Ele começou também a utilizar o canabidiol. Por motivos financeiros também, ela teve que parar, mas o filho dela tem epilepsias, né? E o canabidiol conseguiu trazer um conforto para ele. Ele é acamado, né? Ele tem ventilação mecânica 24 horas por dia. Então, assim, é uma situação muito mais delicada que o quadro do meu filho. Sim, sim. Então, assim, por motivos financeiros, muitas famílias deixam de utilizar. Sim. Ou nem vão atrás. Por quê? Porque, poxa, é caro, não tenho condições de bancar isso mensalmente para o meu filho ou para o meu ente querido. O custo, o preço acho que vai começar a ser acessível e o governador Tarcísio, com essa liberação que ele fez, o nosso secretário, o Dr. Geraldo Repper, ele esteve aqui, acho que na semana passada ou no anterior, se não me engano, e ele disse que São Bernardo já está começando a pensar em alguma coisa, já está fazendo alguma coisa para os pacientes que usam cannabis. Acho que tem mais de 200 hoje, só em São Bernardo, que se utilizam, e São Bernardo está dando uma assistência para eles nesse sentido, né? Mas o que eu posso te dizer é o seguinte, tem uma outra coisa que pega muito, né? Por exemplo, a questão, acham cannabis e tal. Você é cristã? Eu sou. Sou evangélica. Você é evangélica? Sim. Tá, cristã. Então, assim, para você nenhum peso com relação a isso, porque a gente, como cristão, vive o tempo todo tirando as pessoas das drogas e todo mundo acha que canabidiol é uma droga, que eu não vejo. Ele é um remédio. Sim. Eu não vejo. Sou cristão também, não vejo isso. Tá? E você? Porque às vezes fala assim, você é cristão. Uma vez eu ouvi de uma pessoa assim, você é cristão e você está falando de cannabis? Cara, não tem nada a ver. É o seu sentimento também? Não, nunca tive. Eu sou adepta a todo tipo de forma de ajuda. Então, assim, só não usaria se realmente fosse algo impróprio. Sim. Sabe? Mas é algo medicinal, é algo que foi muito estudado para chegar até onde chegou e para N pessoas estarem com uma qualidade de vida, com a vida muito melhor por conta disso. Então, assim, sempre fui aberta. E você sempre, porque fez bem pro meu filho. Se fez bem para ele, fez bem para mim. Pra você também. Sim. Isso é uma coisa muito legal, né? As pessoas, às vezes, com preconceito. É um conceito antecipado, é um preconceito. Quer dizer, eu sou contra até o dia que você precisar usar daquilo, né? Sim. E isso tem mudado a vida de muitas pessoas. Juliana, você é muito simpática. Eu sei que você Muito está meio presinha na televisão aí, mas a alegria que você leva à sua vida deixa a gente muito feliz, porque não é fácil. Eu sei que é clichê, não é fácil ter em casa, ter cuidado 24 horas de uma pessoa, não é fácil. Mas eu sei que Deus escolhe pessoas, Ele que escolhe. É Deus que escolhe algumas pessoas, às vezes, e fala assim, eu vou dar uma missão para essa pessoa. E a missão, você só vai conhecer lá na frente, quando você fala, poxa, agora eu estou entendendo o porquê disso. E eu já entendo agora. Você é uma pessoa iluminada. Eu sei que é clichê também. Todo mundo que tem algum problema em casa, alguém fala, você é iluminado, é fácil de falar, mas é difícil viver, né? E você é uma pessoa muito, muito, muito iluminada. É uma pessoa que tem que gritar para esse mundo mesmo e falar o seguinte, ó, não tem barreiras que sejam intransponíveis quando você estiver com Deus. Não tem barreira que você não passe, né? Tudo assim, tudo você se encaixa para você viver. Se você quiser desistir é fácil, mas se você quiser viver também é fácil, né, Juliana? A gente opta em viver, né? Até porque o meu problema não é o pior do mundo. Não. E assim, não é que eu encare o meu filho como um problema, mas a situação em si no todo, né? Sim, sim. Então, tipo assim, não tem como você, vou falar de novo, não tem como você romantizar uma situação e falar, nossa, olha, é lindo viver dessa forma, foi tudo que eu sonhei na minha vida inteira. Não, não foi.
Não sonhei em viver com home care dentro da minha casa, não imaginei que o meu filho teria tantas comorbidades, não imaginei que nós viveríamos tanto tempo na UTI. Então, assim, é um dia de cada vez para todo mundo e para mim não seria diferente. Tá bom, Juliana. Infelizmente, o nosso programa é muito curto, ele precisa acabar. Juliana, dá um abraço para o nosso pessoal que está em casa. Muito obrigado a todos que nos deram atenção e eu espero que, de alguma forma, a nossa história sirva de alguma experiência para alguém que está em casa, um pouco desesperado e desanimado, né? A gente coloca tudo na mão de Deus e segue em frente. Isso aí, Juliana, muito obrigado. Foi um prazer ter você aqui. E você que nos acompanhou até agora, até a semana que vem. E fique com Deus. E não esqueça, o futuro da saúde está nas suas mãos.